Apocalipse 12, verso 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Entendemos que essa mulher representa a igreja vestida do sol. O sol tem luz própria, ele não reflete a luz, como a lua reflete a luz. O sol é a glória de Deus. A igreja dos últimos dias, que precede a vinda de Cristo, ela vai ser revestida pela glória de Deus, para poder manifestar o nome de Jesus e o poder deste nome numa geração que está perdida. Isaías 61 diz: sobre a terra haverá trevas, mas sobre ti resplendente vem o Senhor. Amém? E nós estamos intensificando a oração para que a glória de Deus possa ser mais forte na igreja do que qualquer ação humana, qualquer atitude humana. O apóstolo tem falado isso nas nossas reuniões com os bispos do Brasil, fora do Brasil, que ele faz semanalmente online. Eu reuni essa semana com os pastores que estão aqui, tempo integral conosco. Falei: olha, eu sinto dentro de mim uma angústia, um gemido interior, um desejo de Deus fazer algo novo. E o apóstolo tem provocado também a liderança com essa expectativa. Ele tem falado sobre isso, sobre buscar Deus, buscar a glória de Deus. É claro que a igreja usa os recursos para ser confortável, para ser agradável, para iluminação, mas isso não é a glória de Deus. Quem concorda comigo? Nenhuma ação humana. A lua debaixo dos pés representa que a glória é maior do que o reflexo de uma lua, que representa aquilo que não é a luz da glória. Amém? Quantos podem dizer amém? Quantos creem que na fonte da vida você vai ter cada vez mais a presença de Deus? Que seja reconhecido aqui que na igreja Fonte da Vida em Brasília nós temos a glória, temos a presença. Eu lembro quando eu converti, fui batizado no Espírito Santo, participava de conferências, ainda jovem, solteiro, fazendo a faculdade de engenharia no campus universitário. Nos horários livres, entre que não tinha aulas, lá tinha uma área verde, tipo um pequeno bosque, e eu pegava ali um trieiro e ficava ali no meio das árvores e gastava 30, 40 minutos em oração, buscando a Deus, buscando o toque do Espírito Santo. Nos acampamentos nós separávamos um tempo para orar. Quem quer resgatar na sua vida a glória de Deus? Quem não vai deixar a tecnologia substituir a glória de Deus? As ações humanas substituir a glória de Deus? A glória de Deus é insubstituível. Amém. Igreja que responde assim, que bom ouvir o seu amém. Eu falei, eu quero vigiar mais quando eu estiver no culto, que isso não roube a nossa atenção. Quem quer vigiar? Quando Jesus falou da parábola do semeador, ele falou: o bom semeador lança a semente que cai na beira do caminho, vem o quê? As aves e tira a semente antes que ela tenha oportunidade de florescer. Aqui no culto, durante o louvor, durante a palavra, Deus está liberando sementes. Quem sente isso? Na sua mente, no seu coração, Deus está falando. E às vezes uma distração nos atrapalha de
deixar aquela semente criar raiz, reter ela, meditar nela durante a semana e deixar ela florescer, a nossa cura, o nosso fortalecimento, a nossa restauração. Que eu e você, meu irmão, possamos vigiar. Quem quer vigiar? Quem quer deixar esse aparelhinho aqui? Se não pode desligar, mas deixa ele offline. Quem vai deixar ele offline? Às vezes você pega ele para ler a Bíblia e aí vem um passarinho roubar a sua atenção, não é? Porque aqui não respeita, ele manda ali uma notificação, sua mente já distrai, você já começa a perder o foco. Quem não vai perder o foco? Quem vai guardar no louvor e na palavra sua mente para receber a glória de Deus? Levanta as mãos comigo, fecha os teus olhos. Fala: Senhor Deus, me ajuda a ser como esta mulher que não vive do reflexo da cultura humana, da sabedoria humana, da tecnologia humana, mas eu quero, Senhor, resplandecer, ser impactado com a glória do Senhor. Quem pode aplaudir ao Senhor com toque do Espírito Santo? Deus está trazendo a sua igreja para ser vestida do sol, para colocar essas coisas que eu disse que são humanas debaixo dos seus pés. Elas não te comandam, é você que comanda, e quem comanda você é a glória de Deus. Por isso que nós estamos intensificando a nossa busca, o nosso tempo de oração aqui na Fonte da Vida. Convido você a conhecer o santuário, está num espaço melhor, muito agradável para a gente orar ali. Durante o dia, das 7 da manhã às 10 da noite, você pode vir orar no nosso santuário também, se assim desejar, escolher um horário e vir. Mas ele continua dizendo assim: a mulher estava grávida, com dores, sofrendo para dar à luz. Meu irmão, Deus está gerando algo novo na igreja. Quem crê nisso? Deus está gerando algo novo na sua vida. Quando nós estamos na igreja, a glória está sobre nós. Deus está gerando uma nova mentalidade, Deus está gerando uma nova atitude, Deus está gerando uma pessoa diferente, que não é aquela pessoa limitada, mas é aquela pessoa que vai realizar o propósito dele para a sua vida. E eu quero realizar o propósito de Deus para a minha vida, como Davi realizou o propósito dele. E a palavra diz: viu-se também no céu outro sinal, eis um dragão grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, na cabeça 7 diademas, a sua cauda arrasta a terça parte da estrela dos céus, que lançou sobre a terra. Aqui fala dos principados, potestades, da força do inimigo, do exército do inimigo. E a palavra diz que 1/3 foi lançado sobre a terra. Segundo os estudiosos, representa a rebelião de Satanás contra Deus. E ele levou 1/3 dos anjos enganados com ele. E o objetivo dele é resistir à igreja, é destruir o ser humano, é destruir a humanidade. E eu sinto que esses dias, por isso que eu quero falar hoje, continuando Efésios, a armadura de Deus. Eu sinto esses dias que a batalha espiritual está diferente. Quem sente isso? O mundo espiritual, ele está mais intenso. Você está sentindo isso? Mais do que nunca nós precisamos andar no Espírito, porque a palavra diz que esse 1/3 desses anjos caídos, desses demônios, eles foram lançados sobre a terra para destruir o filho da mulher. Quem é o filho da mulher? A igreja está gerando uma geração de homens e mulheres cheios da glória de Deus, que vão pisar na cabeça de Satanás.
O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 16, 20: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Mas a palavra diz que aqui haveria uma guerra espiritual, meu irmão. O filho nasceu e a palavra diz que ele iria pisar a cabeça da serpente. Então vamos comigo lá em Efésios capítulo 6, nós paramos, eu queria continuar falando sobre a armadura de Deus, que nós queremos usar e também aprender com Davi, que ele está lá, depois nós vamos abrir lá em 1 Samuel 17, e ver Davi usando armas espirituais contra Golias. A nossa luta não é contra carne e sangue. E 1 Coríntios capítulo, 2 Coríntios, meu irmão, capítulo 10, antes de Efésios, abre lá também, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, eu estou na revista atualizada, tá? Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Vamos repetir juntos? Esse e o 4, por favor. Projeta aí, vamos lá. Porque, você continua, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Amém? As nossas armas são espirituais. Não é a sabedoria humana, não é a força humana, não é a inteligência humana que vai vencer esse um terço de demônios que está resistindo à igreja. São as armas espirituais. Então levanta as mãos, sentar e fala: porque embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Agora o verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofismas são mentiras. Verso 5 para terminar. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Quem vai guardar sua mente, sua alma, seu espírito, como diz Tessalonicenses, espírito, alma e corpo. Quem vai guardar sua mente, a sua alma em Cristo? Mas para isso nós precisamos usar as armas. Se a nossa luta não é na carne, se a nossa luta não é humana, eu tenho que desenvolver o meu conhecimento de Deus, meu conhecimento da palavra de Deus, e usar as armas que Deus me deu para não ser destruído pelo diabo, para não ser intimidado pelo inimigo, para superar os ataques. Então sim, volte lá, Efésios capítulo 6, nós começamos no 10, mas agora nós vamos continuar no versículo 13, Efésios 6, a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. No Pai Nosso, Jesus falou: não nos deixe cair em tentação. Antes de passar pelo Calvário, Jesus subiu ao monte com os 3 mais fiéis que ele tinha. E a palavra diz que ele orou naquele monte. Ele orou ao ponto de suar sangue, porque ele sabia que viria sobre ele um momento difícil. E ele queria estar preparado para enfrentar o inimigo. Então ele fala: olha, você e eu temos que estar preparado. No versículo 13, a armadura de Deus
vai nos dar capacidade de resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, como eu falei semana passada, fala, Deus me gerou, fala comigo, Deus me gerou para vencer as batalhas e os desafios que aparecer diante de mim. 1 Coríntios capítulo 10, se não me engano, verso 13, diz, não vos sobreveio tentação que não seja humana, mas juntamente com a tentação, Deus dará o quê? O escape. Quem crê que Deus vai te dar o escape? Deus te dará força para resistir, mas para isso eu tenho que estar aqui com a armadura de Deus. E eu gosto desse texto, meu irmão. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Está tendo uma guerra espiritual na mente, nas emoções, nas famílias. O diabo quer roubar a sua coroa de glória. O diabo quer destruir a sua carreira, mas eu e você seremos como Paulo. Quem vai ser como Paulo? Que ele vai falar, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, e a coroa da justiça está me esperando. Quem crê nisso? Levanta as mãos e fala, eu vou prevalecer no dia mau, e eu declaro, vou permanecer inabalável, usando as armas e a armadura de Deus na minha vida. Aleluia. Então você já começa a batalha sabendo que vai ganhar. Nós vamos ficar lendo aqui e lá lendo 1 Samuel, pula lá. Depois a gente volta aqui. 1 Samuel, capítulo 17. Quando Davi foi enfrentar Golias. Meu irmão, Golias que está aí diante de você, vai cair no nome de Jesus. Você está enfrentando Golias? Quem está enfrentando Golias aí? Cada um tem o seu Golias. Na verdade, você vai ter na sua casa um troféu. Esse eu ganhei, esse eu ganhei, esse eu ganhei e esse eu ganhei. Quem crê que vai ter um troféu? O diabo se levantou, mas caiu. O diabo se levantou, mas caiu. O diabo se levantou, mas caiu. Porque eu vou vencer tudo e permanecer inabalável. Inabalável. Então a palavra diz aqui, quando Davi foi enfrentar Golias, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia ali no surrão, na sua sacola, e lançando mão da funda, chegou-se ao filisteu. Quando eu vejo falar que ele tomou 5 pedras, sabe o que eu lembro? Efésios 4, que fala dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Fonte da vida, como falamos no Atualiza ontem, ela é edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Na verdade, a igreja de Jesus é edificada no fundamento dos apóstolos e profetas, que junto com os evangelistas, pastores e mestres, nos capacita a vencer os Golias que aparecem no nosso caminho. Então ele pegou as 5 pedras, ele estava revestido da autoridade de Deus, do poder de Deus. O filisteu se via chegando a Davi, o seu escudeiro diante dele, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, pois ele era moço ruivo de boa aparência. Davi ainda não era um guerreiro formado,
ele era jovem, ele não tinha a expressão, a aparência de um guerreiro, mas mudou, meu irmão. Com o passar dos anos, diz que o exército de Davi, eles tinham a face de leão. Quem crê que Deus vai te capacitar, e à medida que você vence as batalhas, o inimigo vai tremer diante de você, do seu poder em Cristo Jesus, diga amém. E a palavra diz que ele desprezou Davi, e ele disse a Davi: sou eu um cão para vires a mim com paus? Porque ele tinha só o cajado. O que é o cajado na Bíblia? Moisés pega o seu cajado, estende ele e abre o mar. As pragas que Moisés liberou no Egito, ele usava o cajado. Cajado representa a autoridade de Deus na vida de Moisés. O diabo, os demônios, os principados querem que você desacredita no poder do seu cajado. A palavra, a oração, a igreja, a intercessão é o seu cajado. Mas o diabo quer que você desconsidere. Você acha que vai vencer com essas armas? Você vê a mim com paus. Sou algum cão para vir a mim? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e eu darei a sua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Meu irmão, Davi teve que rebater tudo isso. Imagina um gigante de 3 metros na sua frente e jogar contra você palavras assim que vêm para te intimidar. É isso que o demônio faz. É isso que os principados potestades faz. Ele quer que você olhe para a sua vulnerabilidade. Mas você tem que olhar para o seu Deus. E eu e você temos que valorizar as armas que Deus nos deu. Fala para o seu irmão, usa porque vai funcionar. Quem quer pegar o seu cajado para guardar a sua mente, guardar a sua casa, guardar a sua saúde? Mas eu não estou sentindo nada, eu não preciso sentir. Você tem que usar, quem vai sentir é o inimigo. Você vai orar, você vai declarar a palavra e Deus vai liberar autoridade na sua oração, na palavra que você está declarando em nome de Jesus. Volta lá em Efésios, depois a gente continua aqui, nós paramos no verso 43, volta comigo agora lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 13 ali, vamos ver a armadura de Deus. Verso 14 diz: estais pois firmes, cingindo com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Eu creio que nesse momento que Saul amaldiçoou Davi, Davi lembrou que ele venceu o urso que era mais forte que ele. Ele falou isso para Saul, ele falou: olha, apesar da minha aparência tão frágil, eu destruí o leão e o urso. Por quê? Porque Deus revestiu ele de força. Salmo 18, Davi fala: o meu Deus me reveste de força, a minha lâmpada vai brilhar. Quem crê, Deus faz resplandecer a minha lâmpada, a glória de Deus estará sobre você, sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre a sua casa. A intimidação é uma arma do inimigo, para eu e você vermos a nossa pequenez e achar que não podemos vencer. Mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E a hora que a emoção fala que você não pode, a palavra diz: tudo pode naquele que me fortalece. Oh, quem quer declarar isso? Você pode declarar isso uma vez,
duas vezes. É uma guerra aqui, meu irmão, é uma guerra aqui. Quem já sentiu uma guerra na mente? Quem já sentiu uma guerra nas emoções? Tentando te intimidar, tentando te amarrar, tentando te aprender. Cingi-vos com a verdade é a palavra. Não deixe os pensamentos malignos dominar a sua mente. Quem não vai deixar? Não deixe ele dominar a sua mente. Encha a sua mente com a palavra. Por isso que é importante congregar, porque na congregação Deus está nos renovando com a palavra. Por isso que é importante ler a Bíblia. Meu irmão, quando você não tem saída, você abre a Bíblia e abre e lê, e Deus vai falar com você. Algum texto da palavra vai chegar para revestir a sua mente, para fortalecer o seu coração. Essa guerra está cada vez maior, mas Deus é maior do que os inimigos, e a nossa geração vai vencer os Golias que se levanta nessa geração. Quem crê nisso? Quem vai ministrar esse poder sobre os teus filhos, sobre a tua casa? Então, cingir com a verdade é a sua mente, o seu entendimento. A minha mente tem que estar coberta com a palavra. Meu irmão, olha quanto a palavra é maravilhosa. Salmo capítulo 19. A palavra diz aqui, olha, versículo 7, Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A alma machucada é um grande problema nessa geração. Se você tem o hábito de ler a palavra, você vai vencer os pensamentos que querem te destruir, te entristecer. Quem tem guerra diz amém. Vou falar de novo. Se eu e você guardar os princípios da palavra na nossa mente, eles vão curar a nossa alma. Quem quer curar a sua alma? Quantas guerras Davi passou. Ontem o apóstolo falou sobre Elias, a bispa Rubem, aliás, falou sobre Elias, que palavra tremenda, né? A alma de Elias estava ferida, mas Deus curou, fortaleceu com pão aquecido na brasa. Quem não vai desperdiçar o pão aquecido na brasa? Então fala comigo, a lei do Senhor é perfeita e restaura a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça com fé. Meu irmão, a palavra te fará mais sábio do que o ancião. Quem crê nisso? Você conhecendo a palavra e eu conhecendo a palavra, como a palavra é rica. Princípios de relacionamento familiar, princípios de relacionamento profissional, princípios de relacionamento em todas as áreas da vida. Por isso que a palavra diz, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra deixa a inteligência artificial no chinelo. Quem crê nisso? Sabe por quê? Porque a inteligência artificial é copiar. A gente vai pesquisando aí, né, doutor Leandro? Na verdade, ela não é nova, ela pega tudo que a humanidade catalogou nos computadores e usa aquele recurso, mas Deus tem muita coisa nova que não está lá. Quem crê que Deus tem muita coisa nova? Deus levantou José no Egito. José tinha a capacidade de interpretar sonho, e ele falou, faraó, pega um homem sábio, coloca para ter uma estratégia para pegar a riqueza dos 7 anos de fartura.
e supriu os 7 anos de escassez. Deus pegou Daniel no império de Nabucodonosor, deu sabedoria a Daniel acima de todos os mais inteligentes da sua geração. Fala comigo, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Agora não precisa repetir, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, e o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Meu irmão, a alegria é fruto das pequenas coisas. É verdade ou não é? Eu lembro, Jack Shields sempre pregava para nós, e quando ele tinha a oportunidade de visitar a nossa família, ele falava, olha, tudo vai passando, o que preserva é os bons momentos. Quem quer preservar os bons momentos como família, como igreja, como relacionamento com Deus? Ou então a palavra diz aqui, preceitos, pequenos princípios. Salmo 16, Davi fala, tu me farás conhecer os caminhos da vida. Na tua presença há delícias perpetuamente.